Ingestão de proteínas e modalidades esportivas. Qual é a recomendação? Eu sou o professor Fábio Siqueira, Viajando pela Fisiologia, e hoje vou responder essa pergunta para você. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de consumo de proteína, em geral, as pessoas pensam que isso está associado diretamente aí à preservação da massa muscular e também o ganho de massa muscular. Então, quando vem pergunta assim, eu já pensei assim, a pessoa que perguntou deve fazer alguma modalidade esportiva e aí está com dúvida qual seria a ingestão média aí sugerida para determinadas modalidades. Então, primeiro ponto, vamos entender o seguinte, por que a ingestão de proteínas ela é adequada? Primeiro, o ser humano ele é um ser proteico. Por quê? Porque todas as células do corpo humano, na sua estrutura, ela é feita a partir de proteínas. Então, as proteínas que formam a estrutura das nossas células, obviamente que ao longo da vida você perde estruturas proteicas e você precisa repor essas estruturas proteicas. E, obviamente, que isso vai acontecer em maior magnitude ou menor magnitude, dependendo da faixa etária que você está. Então, a dieta de proteína ela é importante por alguns fatores. Vamos lá. Primeiro fator, a ingestão de proteína ela fornece os aminoácidos para as nossas células e os aminoácidos eles são estruturas primárias na fabricação de novas proteínas. Então, se não tiver aminoácidos, obviamente que a fabricação de proteína ela ficaria altamente prejudicada, beleza? Segundo fator, quando você fala que a célula vai produzir proteínas, o que você está dizendo é o seguinte, uma proteína pode ser uma proteína que cria a estrutura de uma célula. Então, pode ser uma proteína estrutural. As proteínas podem ser, por exemplo, as proteínas contráteis do músculo esquelético, onde você tem a famosa actina e miosina, que são as proteínas que produzem a contração muscular, que fazem a contração muscular acontecer e, portanto, faz o movimento acontecer. Terceiro, as proteínas, existem proteínas que são transportadoras. Por exemplo, você tem uma proteína no sangue chamada albumina. E a albumina é uma proteína circular, ela é uma bolinha, e a função dessa albumina é transportar o ácido graxo livre no sangue, que é a gordura. Você sabe, gordura não se mistura com água, então a gordura para transitar no sangue, ela precisa se ligar a um transportador, e esse transportador é, por exemplo, a albumina. Por isso que você escuta dizer que tem pessoas que fazem suplementação com a albumina, que é uma proteína transportadora, justamente para acelerar o transporte de ácido graxo livre no sangue, beleza? Bom, as proteínas também podem ser enzimas, tanto enzimas do metabolismo anaeróbico como enzimas do metabolismo aeróbico. Então, enzimas fazem reações químicas altamente específicas e elas controlam a velocidade com que as reações químicas acontecem no metabolismo. Então, a síntese proteica, as proteínas, elas podem ser usadas para fabricar, inclusive, as enzimas. E, por último, tem os famosos hormônios. Então, quando você vê um hormônio que tem a terminação ina, por exemplo, insulina, adrenalina, leptina, são hormônios que a sua base estrutural ela é feita a partir dos aminoácidos, beleza? E eu falei por último, mas tem mais uma função, embora as pessoas não falem, os aminoácidos também eles são importantes para a produção de energia. Se você achava que a produção de energia acontecia apenas da glicose e da gordura, você está enganado. Os aminoácidos eles contribuem pouco, mas contribuem para o processo de formação de energia. Então, olha que interessante. E são por esses motivos que você precisa ter uma ingestão adequada de proteínas no dia a dia. E obviamente que se você vai ingerir mais ou menos proteína, depende de alguns fatores. Então, por exemplo, depende do quanto que você tem de massa muscular, depende, por exemplo, da sua estatura, depende, por exemplo, de qual faixa etária nós estamos falando, se você está em fase de crescimento, é um adolescente, ou se você está mais perto da terceira idade, já começou a perder bastante massa muscular, e depende também do tipo de treinamento que você faz, depende do tipo de modalidade esportiva que você pratica e, obviamente, dentro de cada modalidade esportiva existe lá um volume e uma intensidade de treinamento ou de competição que é feita. Então, para a gente ter uma base e responder essa pergunta, eu vou usar informações desse estudo aqui,
publicado em 2012, e esse estudo aqui, ele fez uma série de levantamentos e ele mostrou exatamente o seguinte. Então, nós temos aqui algumas modalidades esportivas, beleza? Nós temos aqui se a amostra é homem ou mulher, então F feminino, M masculino. Aqui nós temos a faixa etária das pessoas estudadas e aqui nós temos a quantidade em gramas da ingestão de proteína por 24 horas. Então, o que você percebe? Por exemplo, indivíduos que praticam corrida, que é uma modalidade praticamente aeróbica, né? Então a média de ingestão de proteínas para quem pratica corrida é de 1,46 gramas por dia. E aí você vai falar, nossa, mas 1,46 gramas por dia para uma pessoa que corre? Por que é necessário tanta proteína assim? Primeiro, porque obviamente o treino aeróbico ele induz a respostas de sinalização de síntese proteica. Eu já fiz vídeos no canal aqui mostrando que o treino aeróbico ele aumenta a taxa de síntese proteica. Portanto, se aumenta a taxa de síntese proteica, é necessário aumentar a disponibilidade de aminoácidos também, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, ciclismo, né? Quem pedala. Então, por volta de 1,59 gramas por dia de ingestão de proteína, né? Porque quando você pedala, obviamente que existe uma resistência no pedal. Se existe uma resistência no pedal, quanto maior for essa resistência, eu preciso fazer um movimento com mais potência. Então, se eu preciso fazer um movimento com mais potência, isso vai exigir muito mais da estrutura muscular, pode inclusive aumentar aí os danos musculares que você vai ter em função do treino de ciclismo. E, portanto, eu preciso recuperar esse músculo. Então, um dos fatores ligados à recuperação é disponibilizar a quantidade de proteínas aí de forma adequada, beleza? Ó, então vamos lá, o nadador, né, por volta de 1,52 gramas por dia, ginastas aqui, ó, por volta de 1,61 gramas por dia. Ó, o pessoal do basquete, né, basquete geralmente a galera tem estatura maior, então portanto tem mais tecido muscular, então é necessário uma ingestão de 1,74 aqui em média por dia. E aqui, ó, nós temos as pessoas que fazem treino aeróbico por volta de 1,23 gramas por dia e temos aqui o bodybuilding por volta aqui, ó, de quase 2 gramas por dia de ingestão de proteína. Então, é claro que esses valores são valores médios, né? Pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é a média que você tem aí para algumas modalidades específicas. Agora, o que é importante dizer? Que a ingestão adequada de proteína depende do volume e da intensidade semanal com que essas atividades são praticadas. E também depende do quanto você tem de massa muscular aí, de qual é a sua idade, depende, por exemplo, se você tem alguma doença aí instalada que leva a catabolismo muscular, como por exemplo resistência à insulina e diabetes, depende de vários fatores. Então, quem que vai, obviamente, instruir e adequar a ingestão de proteína diária para você? Um nutricionista esportivo. Pessoal da educação física, nós vamos trabalhar essa informação do ponto de vista de conhecimento, numa conversa. A gente não vai chegar para o sujeito e falar assim, ó, monta o teu prato assim, 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 que vai dar 1,94 gramas de proteína. Não, essa é a função da galera da nutrição, mas o profissional de educação física tem que ter conhecimentos básicos dessa questão de ingestão, justamente porque, pensa comigo, se eu treino com você, você é meu personal trainer, e aí eu fui no nutricionista, fui no endocrinologista, beleza? Então eu tenho um médico, eu tenho um nutricionista e eu tenho o meu personal. A pergunta é, eu encontro o meu médico todo dia para fazer perguntas para ele? Não. Eu encontro o meu nutricionista todo dia para fazer perguntas para ele? Também não. Quem é que eu encontro 3 vezes por semana e se eu mandar um WhatsApp vai me responder? O meu personal. Então o acesso do cliente ao médico é difícil, o acesso do cliente ao nutricionista é difícil, o acesso do cliente ao profissional de educação física é muito fácil. Então eu que sou cliente, eu vou perguntar para você e você vai trabalhar comigo conhecimento. E você vai me ajudar a responder as perguntas, vai me ajudar a entender tudo isso daqui, mas na hora de organizar a ingestão de proteína por dia, você, profissional de educação física, vai sugerir que eu, que sou seu cliente, procure, obviamente, um nutricionista. Então é dessa forma que tem que ser feito, beleza? Então, respondida a pergunta,
Professor, mas aqui você está falando, né, tem modalidades esportivas. E para o praticante comum de academia, aquele indivíduo que vai na academia 3 vezes por semana fazer treino aeróbico, ou 3 vezes por semana fazer treino de força, o que é recomendado para eles em termos de ingestão de proteína? Isso eu vou mostrar nos próximos vídeos que serão inseridos aqui no canal. Por isso que você que não está inscrito, faça a sua inscrição agora, ative o sininho de notificação para você ser avisado, beleza? E ó, estou deixando aqui ó, na descrição desse vídeo o link para você conhecer o livro Guia Aplicado de Como Interpretar os Resultados do Exame de Sangue para Profissionais de Educação Física. Que se você quer entender mais essa questão, por exemplo, nutricional, hormônios, exame de sangue, é necessário você saber interpretar o exame de sangue e necessário saber o que você vai fazer no treinamento. Então estou deixando o link para você adquirir esse livro agora com um mega desconto. Corre lá, clica, porque eu tenho poucos exemplares, beleza? Gostou do vídeo? Deixa o like, comente aqui qualquer coisa para ajudar, compartilhe o vídeo e ajude o canal a crescer, porque o canal crescendo eu vou responder cada vez mais as dúvidas que vocês têm aqui, transformando em novos vídeos aqui para o canal, beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.